vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, que é o texto que nós vamos meditar hoje. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 14, mas a mensagem ela está contida aí desde o capítulo 40, o capítulo 39 até o capítulo 44 aí de Isaías. Nós temos essa mensagem e nós vamos explorar alguns versículos aí desse texto. Isaías 41, o texto também vai ser projetado, se vocês tivessem a Bíblia. Eu vou pedir licença para a igreja para eu ler na projeção, para a gente não se perder aqui. Então diz assim a palavra de Deus: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Até eu quero que você feche os teus olhos mais uma vez, para nós orarmos. Qual foi a pior fase da sua vida? Para um pouco aí e pensa. Eu sei que tem gente aqui que é crente para arrebentar, que vai falar assim, a pior fase da minha vida é quando eu não tinha Jesus. Mas eu não estou falando sobre isso. A pergunta é, mesmo com Jesus, qual foi a pior fase da sua vida? Será que hoje você está na pior fase da sua vida? Ao pensar nisso, talvez você se lembre que de algum tempo atrás, onde muita coisa ruim aconteceu na sua vida, uma coisa atrás da outra, e você começa a olhar o hoje, e você vê tantas coisas ruins ainda presentes na sua vida, que quando você faz um diagnóstico pessoal, você começa a pensar que o seu futuro não vai ser fácil, vai ser cheio de problemas, cheio de dores. Ao olharmos para esse texto, nós nos deparamos com uma situação exatamente como a que nós pensamos agora. O profeta Isaías, ele trouxe uma profecia a um povo que estava enfrentando uma grande dificuldade e que tinha diante de si ainda promessas de dificuldades ainda maiores para o seu futuro. Anos antes desse episódio, e nós estamos falando aqui já de um povo dividido em dois reinos, o povo de Deus, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Tempos atrás do que se passa aqui nesse texto, o povo, a nação de Israel, o reino do norte, tinha sido conquistado por aquele povo que eu li um pouco antes aqui, o povo assírio. 10 tribos de Israel tinham sido tomadas, e o reino do norte ele já não existia como antes. E para você ter uma imagem na tua cabeça do que nós queremos dizer quando a gente fala tinha sido tomada pelos assírios, a imagem é a seguinte: uma nação estrangeira invade o seu país, começa a destruir o teu país, chega até a sua cidade, seu bairro, mata os jovens, abusa das mulheres, entra dentro da sua casa, maltrata os teus filhos, mata seus filhos, abusa da tua esposa, faz das pessoas da sua casa escravos, tudo que é seu você perde, você não tem direito mais de falar nada, quando você abre a boca você é espancado, você perde os direitos, tudo que você construiu já não é mais seu. Foi isso que Israel tinha enfrentado. E agora o restante do povo, o remanescente ali,
o povo de Judá também tinha sobre si ameaças de tudo isso que aconteceu com Israel, acontecer com eles também. É para esse povo que Isaías escreve. Além de tudo, havia uma guerra entre nações pagãs, a Síria querendo ali tomar conta de tudo, e levanta-se a Babilônia querendo tirar as conquistas desse povo estrangeiro também, e essas duas nações, a Síria e Babilônia, começam a fazer pressão sobre Judá. Esse era o drama daquele povo de Judá, o remanescente do povo de Deus. Promessas de que todas as dificuldades que eles ouviram dizer sobre Israel, viram acontecer, logo chegariam sobre eles também. Aí eu quero que você imagine essa situação, e como você ficaria diante de rumores assim, histórias, ameaças de coisas piores para te acontecer. A mensagem aqui do profeta Isaías mostra que todas essas coisas aconteceram com Israel, porque aquele povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, tinham abandonado o caminho da santidade, e se Judá não se voltasse para Deus o mais rápido possível, tudo iria acontecer com eles também. O povo já estava sofrendo, só que o alerta era de coisas piores ainda do que aquelas que eles já estavam enfrentando. Queridos, talvez seja essa a realidade da sua vida, dificuldades, problemas seríssimos, e você olha ao seu redor e você ainda pensa que se a coisa continuar desse jeito, o seu futuro vai ser pior ainda do que o seu presente. Você sofre com os erros dos outros, ou sofre com os seus próprios erros. Suas lutas hoje são dentro da sua casa, com a sua família, no relacionamento, no trabalho, lutas interiores. Talvez você esteja enfrentando a pior fase da sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que acaba com a desgraça dos filhos de Deus é a maravilhosa graça de Deus. Guarda isso no seu coração. Você sabe o que aconteceu aqui? Uma terceira nação, a Pérsia, do rei Ciro, derrotaria a Babilônia, que já havia derrotado a Síria, e possuiria Judá. E sabe o que é interessante de tudo isso aqui? É que essa conquista de Judá, a Síria, depois a Babilônia e agora a Pérsia, era tudo o plano do Senhor para Judá. O próprio Deus estava por trás disso. Quem despertou o que vem do Oriente, ou seja, a Pérsia, o Ciro? Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha, ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Esse era o plano de Deus na vida daquele povo de Judá. Sabe para quê? Para trazê-los de volta, para Deus ter os seus filhos novamente fazendo a tua vontade, ter junto dele o povo que um dia ele havia separado para si. E com isso, igreja, eu quero dizer para você que muitas vezes o sofrimento na sua vida é Deus tentando te trazer de volta para o caminho de santidade, para o caminho dele. Judá ser conquistado pela Pérsia era plano de Deus para que futuramente todo sofrimento acabasse na vida daquele povo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Mesmo quando você é infiel, o seu Deus permanece fiel. Deus trouxe essa mensagem para aquele povo em um contexto de dificuldade, para mostrar para eles que Deus estava no controle. E da mesma forma Deus traz a mensagem para cada um de nós aqui hoje. E você, de uma forma clara, vai entender qual é a mensagem aqui. Eu vou ler alguns versículos com você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o resgatei,
Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Qual é a mensagem que Deus está trazendo para a sua vida aqui hoje? Qual é a mensagem que Deus está trazendo para você? Não tenha medo diante das dificuldades. Não tenha medo diante dos seus problemas. O contrário de medo é coragem. Então a mensagem que Deus está trazendo é uma mensagem de encorajamento, porque Deus nos encoraja diante das dificuldades e das ameaças de dificuldade, porque Deus é um Deus que encoraja o seu povo. E essa coragem virá sobre nós ao refletirmos sobre algumas verdades no livro de Isaías. Hoje Deus pode ter te feito lembrar do seu sofrimento, dos momentos difíceis da sua vida, mas Ele também vai mostrar para você a graça dEle. Você não precisa ter medo. E a primeira coisa que nos dará coragem para enfrentarmos e suportarmos as fases difíceis da nossa vida, e ainda nos fará acreditarmos que o nosso futuro será um futuro melhor, bem diferente de todo o sofrimento do presente, a primeira atitude é nos lembrarmos de quem Deus é. O tempo enfrentando dificuldade, e você vai saber bem do que eu estou falando. O tempo enfrentando dificuldade e nada mudando, desfoca muitas vezes as pessoas da pessoa de Deus. Muitas vezes, assim como aquele povo, nós também perdemos a ideia de quem é Deus por causa das dificuldades. Nós começamos a colocar Deus num patamar bem inferior do que Ele é. Nós começamos a enxergar Deus até mesmo como uma pessoa limitada como nós. Nós começamos muitas vezes a duvidar da ação de Deus, e muitas vezes, nós começamos a duvidar do poder de Deus, que Deus age, será que Ele tem poder de verdade? Mas Deus, por meio desse texto, Ele chama a atenção daquele povo, era como se Ele dissesse a eles: vocês estão com medo de Ciro? Quem é Ciro comparado a mim? Eu vou lembrar vocês de quem eu sou. Então Deus chama a atenção daquele povo também, como chama a nossa atenção hoje, quando Ele começa a dizer quem Ele é. Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, que sou eu mesmo com os últimos, ou seja, aquele que inventou o ser humano, aquele que criou geração, aquele que inventou a história humana, que controla todas as coisas que acontecem, e nada está fora do governo dele, tudo acontece segundo a permissão dele. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Amados, hoje, o que tem gerado medo em nós não é Ciro, nem a Pérsia, nem a Babilônia, carrega outros nomes, dificuldades no casamento, é a Pérsia na sua vida, a coisa não está fácil, a coisa está complicada, o medo de perder bate a porta, a gente entra em desespero, falta coragem, a perseguição é Ciro na sua vida, pessoas que se levantam contra você, isso gera medo, problemas no trabalho, a falta de trabalho tem te dado medo, problemas de saúde, problemas com perdas, enfermidades na vida de outras pessoas que você ama, a perspectiva é negativa, mas uma coisa Deus te diz hoje, sabe o que Deus te diz? Deus diz para você se lembrar de quem Ele é, porque Ele é um Deus grande, e Ele é o seu Deus. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Sabe esse Deus maravilhoso? Ele se permite ser chamado de seu Deus, e você pode ter hoje uma pequena noção de quem é o seu Deus, e nós vamos olhar como o próprio Deus se revela a Isaías no capítulo 40, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada,
Ele, Deus, se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. E não para por aí. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Qual ser humano é maior do que o seu Deus? Qual dificuldade é maior do que o seu Deus? Não tenha medo. Não tenha medo. O melhor que cada um de nós faz diante da dificuldade é voltar nossa lembrança para quem é o nosso Deus. O poderoso El Shaddai, o Criador de todas as coisas, o dono de tudo que existe, aquele que do nada fez todas as coisas, aquele que não é limitado ao tempo, mas sempre existiu, o Deus que reina sobre tudo e governa sobre todos, e nada acontece sem a permissão dEle, o Deus que controla todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Então, queridos, mesmo que ainda existam dor e sofrimento na sua vida, quando você se lembrar de quem é o seu Deus, se lembre também que Ele é muito maior do que qualquer dificuldade na sua vida, e é Ele que dá coragem para você e ânimo para você enfrentar. Você acha que Deus não tem poder para resolver os problemas do seu casamento? Você acha que Deus não tem poder para resolver os problemas com seus filhos? Será que o nosso Deus não pode resolver o problema do desemprego na sua vida? Será que o nosso Deus não pode resolver os seus problemas com pessoas? E eu vou além, Ele pode fazer tudo isso, e Ele pode resolver inclusive os seus problemas pessoais, emocionais, sentimentais e até mesmo espirituais, porque Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, e o nosso Deus é fiel, e não há nada que Ele não possa fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Então sabe qual é a hora? A hora é da gente se apegar um pouco mais a esse Deus, se agarrar com todas as forças à pessoa desse Deus, porque Ele está aqui hoje, Ele está junto de você, e Ele é o nosso Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse Deus é tudo isso, mas também é um Deus que está intimamente ligado com você. Nunca se esqueça disso, e em todas as fases da sua vida, lembre-se da grandeza do seu Deus, diante de toda dificuldade que se passar na sua vida. Lembre-se desse Deus, que essas dificuldades vão se tornar pequenas. Diante desse Deus, sempre há a possibilidade de você dar mais um passo. Ele vai abrindo o caminho, e você vai tendo progresso na sua vida. Não fique inerte por causa do medo. Se lembre-se de quem é o seu Deus, porque Ele nos encoraja. Guarda isso no seu coração. E lembre-se de quem é o Deus que está com você. Amém? Mas existe uma segunda verdade, que nos dará coragem para enfrentarmos e suportarmos as fases difíceis da nossa vida, e também nos fará acreditarmos que o nosso futuro será um futuro diferente. A segunda atitude que devemos ter, é nos lembrarmos que Deus nos escolheu. O que nós falamos aqui, nós mostramos um pouco da pessoa de Deus. Ele é o mesmo Deus que um dia Ele decidiu por Ele mesmo escolher você para ser filho e filha dele. E a mensagem que Ele trouxe para esse povo de Israel, de Judá, Ele, nos versículos 8 e 9, Ele deixa bem claro essa escolha, essa eleição. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi. E no versículo 9, o final, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi. Queridos, a mensagem de encorajamento e de amor que Deus traz aqui em Isaías, é para aquele povo que Ele escolheu.
Essa mensagem é para você que Ele escolheu para estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, não é para outra, é para você. Ele escolheu você. Aquele povo, ele sofria, lutava contra dificuldades por causa dos erros, mas Deus fez questão de dizer para cada um deles, que independente da situação, cada um ali era muito importante para Deus. Aquele povo era um povo separado para o Senhor, independente de sofrimento ou não, e da mesma forma somos nós hoje, porque nós somos igreja do Senhor, um povo escolhido por Deus, um povo separado para Ele. Nós somos as pessoas que Deus escolheu para dar a salvação em Jesus Cristo. Nós somos as pessoas que Deus escolheu para ser filho e filha de Deus, independente de sofrimento ou não. Mas hoje eu quero falar uma coisa para você, que o sofrimento que você passa, diante do sofrimento que você passa, Deus faz questão de reafirmar para você que você é dele, que você é importante para Ele, e nada vai te tirar das mãos dEle. Sua luta, por mais dura que seja, não diminui quem você é para Deus. É por isso que certas teologias que existem aí fora, em certas igrejas, são ou nada passam de heresias, porque existe um evangelho sendo pregado aí, que o sofrimento não faz parte da vida do crente, mas faz sim. O povo de Israel é um exemplo disso, os apóstolos foram um exemplo de sofrimento, o próprio Jesus é chamado de servo sofredor. Então o sofrimento faz parte da vida do crente sim. As situações terríveis que nós enfrentamos, não significa que nós não somos de Deus, porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele nos deu coragem, Ele nos motivou, dizendo, tenham ânimo, tenham coragem, porque eu venci para fazer de cada um de vocês também vencedores. Queridos, só que tem uma coisa que gera uma certa dúvida em nós, algumas vezes. Quando nós falamos de sofrimento que os outros trazem para nós, é muito tranquilo, é fácil de entender. Mas e quando somos nós que causamos o sofrimento? Em outros e em nós mesmos. E quando nós ferimos, nós erramos, magoamos, prejudicamos, estamos colhendo dificuldade por causa disso. E a escolha de Deus diante disso? Queridos, Israel, ele colhia dor e dificuldade porque eles haviam errado contra Deus, virado as costas para Deus. Da mesma forma que muitos de nós sabemos que hoje nós estamos sofrendo porque nós pecamos. Escolhemos nos desviar dos caminhos de Deus, escolhemos nos desviar do caminho da santificação, do caminho da santidade, mas da mesma forma que Ele veio ao encontro daquele povo, Deus vem ao seu encontro hoje, e o que te motiva a continuar, é a mensagem, que está bem explícita aqui, volta para Deus, se arrependa, você é filho, você é filha dEle, você erra, Ele não vai dizer que você não é mais dEle, o que Ele quer dizer, o que Deus quer dizer para você, é que Ele quer que você mude, e sabe qual que é a motivação para essa mudança? É o que Ele mostra no versículo 9, eu te escolhi e não o rejeitei. Sabe essa coisa feia que você fez? Sabe essa situação que veio aí à tua mente agora, que você prejudicou pessoas? Sabe essa circunstância que você está envergonhado de cabeça baixa, porque você criou, e essa coisa que está te fazendo sofrer? Deus está dizendo para você que Ele não te rejeita por causa dessas coisas. Você é um escolhido de Deus, o que Ele quer é que você mude. Então se arrependa, volta para Deus e muda, porque Ele te escolheu. Não decrete o fim para a sua vida, porque Deus ainda não decretou o fim para você. E guarda uma coisa no seu coração, nem mesmo você, com todos os seus erros, é capaz de apagar o amor que Deus sente por você. Nem você mesmo pode perder esse amor,
porque não depende de você. É por isso que nós falamos que a nossa escolha não depende de nós, não é porque nós fomos bons demais, não é porque nós temos capacidade, essa escolha não dependeu da nossa força, nem da nossa coragem, mas essa escolha foi por graça, foi por causa do amor que Deus sente por cada um de nós, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, ou seja, ninguém estava aqui ainda para fazer coisas certinhas, tudo certinho para Deus nos escolher. Ele escolheu lá na eternidade, não dependeu de nós, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor Ele nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, e foi por amor, não pelo que fazemos. Então, não depende dos seus acertos, nem depende dos seus erros. Deus nos fez filhos, e filhos erram, mas o Pai não os rejeita. O Pai quer que o filho mude, e pare de cometer erros, mas Ele não rejeita. E aí eu quero chamar sua atenção para uma expressão que está nesses 2 versículos também: meu servo, meu servo. Os filhos, eles são servos no sentido de fazer o que o pai pede, e Israel era servo de Deus, deveria agir conforme as ordens de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, e aí a vida deles seria melhor, com menos sofrimento. Deus nos escolheu e nos fez filhos, e também nos fez servos dele. Nós devemos fazer sempre a vontade do Pai, porque nós fomos escolhidos para isso. Então não há como nós virarmos as costas para Deus e permanecermos assim, porque Ele nos gerou, nós estamos ligados a Ele, eternamente ligados a Deus, para nós cumprirmos os propósitos que Ele nos dá. Então se lembre sempre que o que envolveu a escolha, o ser filho e filha de Deus hoje, foi o amor de Deus por você. E viva então por esse amor. Creia no amor que envolve essa escolha. A escolha de Deus por você não envolveu seus acertos nem seus erros, envolveu o amor de Deus. E lembre-se que por mais feios que sejam os seus erros, a mesma coisa que Ele disse para aquele povo de Judá, Ele diz para você hoje: eu não te rejeitei, venha a mim como você está, porque eu te aceito, e eu vou te ajudar a se transformar. Isso é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Isso nos encoraja, nos faz prosseguir, viver no caminho da santidade, fazendo a vontade de Deus e o glorificando como filhos e servos. Então lembre-se sempre de que Deus te escolheu para você ser dele nesse primeiro momento da sua vida e também ser dele durante toda a eternidade. Guarda isso no seu coração. E por último, além de lembrarmos de quem Deus é, lembrarmos que Deus nos escolheu, outra coisa que nos trará coragem, nos motivará diante das dificuldades, nos fará crer num futuro melhor, é nos lembrarmos que Deus sempre está conosco, sempre está. Nós somos os campeões de acabar com nós, acabar com a nossa vida, e Deus vem e diz: eu estou com você. Nós somos os campeões de minar nossa coragem, nós somos os campeões em detonar com a nossa vida. Quando não é a descrença, são nossos erros. Quando não são pessoas que nos desanimam, nós desanimamos a nós mesmos. E aí é que o medo vem, a gente fica fraco, o desespero toma conta, a gente vive nesse ciclo de dificuldade, de problemas, e aí o que vem no nosso coração? Nós estamos sozinhos. Deus não está comigo, porque senão eu não sofreria. Nós começamos a detonar a coragem, e aí nós acreditamos que realmente nós estamos sozinhos. Mas Deus, Ele diz: eu estou com você. Eu estarei sempre com você. Nós já vimos a grandeza do nosso Deus e que Ele já nos mostrou que nós somos dele. Mas hoje, mesmo num grupo assim, Ele quer dizer particularmente para você,
que Ele sempre estará com você. Deus não tem medo dos problemas que estão lá na sua casa. Deus não tem medo dos problemas que estão ao redor da sua vida. Deus não tem medo dos problemas que estão dentro do seu trabalho. Deus não tem medo dos problemas que estão dentro do seu coração. E Ele jamais vai virar as costas para você. Ele nunca vai te abandonar. Não há momento e não há situação em que Deus não estará com você. E essa presença atenta de Deus é que te sustenta e que te dá coragem para continuar, te dá coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia. Sabe a imagem que eu quero que você tenha na tua mente hoje? É que Deus está colocando diante de você um baú, igual aqueles baús que a gente vê nos filmes de pirata, cheio de tesouros. Deus está colocando diante de você um baú daquele, cheio de tesouros dentro. E destrancado, é só você ir até Ele e pegar aquilo que você precisa. E Ele te diz uma coisa, e é o que tem dentro desse baú: eu te dou força, eu te ajudo, eu te seguro, te sustento com a minha destra fiel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura e que te ajuda. São essas coisas que tem dentro do baú que Deus coloca diante de você hoje, coisas preciosas. Mas você sabe como eu abro esse baú e pego tudo que está lá dentro? Pela fé. A fé que me faz acreditar que Deus realmente me fortalece, que realmente Ele está me apoiando, que realmente Ele está comigo nessa situação difícil. Nós temos que parar de acreditar que quando, Deus é forte, Deus é mais, Deus é força, Deus é ajuda, segura na mão de Deus. Nós temos que parar de acreditar que isso são apenas refrões de evangélicos, refrão de crente dizer. E nós precisamos tomar posse de uma vez por todas da palavra que sai da boca de Deus para nós hoje, que é: eu te fortaleço, eu te ajudo, você não precisa temer, porque a minha destra está com você. Eu que te mantenho de pé. Nós temos que parar de viver um cristianismo no papel e tomar posse das promessas que Deus traz para cada um de nós. Nós estamos diante desse baú, com ajuda, com apoio, com amor, com tudo o que precisamos, mas nós precisamos abrir esse baú e pegar essas coisas para nós, porque Deus não está brincando, Ele está afirmando que Ele vai te ajudar, Ele está afirmando que Ele vai te fortalecer, e Ele está afirmando que Ele vai te manter de pé. Toma posse disso. A mão direita de Deus sempre estará com você. A imagem que você deve ter firme na sua mente é Deus segurando na sua mão. Sabe, os homens daqui vão entender, porque todo mundo faz isso. Sabe quando você termina de fazer os seus 100 abdominais, e chega um irmão e diz: levanta. Todo homem entendeu, né? Está firme, irmão. Sabe aquela ideia de quando você está na piscina, nadou, pegou o peso da água, você vai sair da piscina, aquele peso, aí vem um irmão e puxa você, te dá apoio, te oferece a destra para você sair. Só que eu não sei o que você pensa sobre a destra de Deus, mas a imagem da destra de Deus que eu tenho guardada para mim é a seguinte: muitas vezes quando eu estava caído, chorando, de cabeça baixa, esgotado da luta, das situações, alguém veio e me ofereceu a destra, e me ajudou a levantar. Isso é o que Deus quer fazer conosco aqui hoje, amados, nos ajudar a levantar, te ajudar a levantar-se do meio da tristeza, te ajudar com a destra dele a se fortalecer do cansaço de uma vida de luta. Deus quer te manter de pé para você enfrentar tudo que veio, que vem e que ainda virá de batalha sobre a sua vida. E guarda uma coisa no seu coração: quando você estiver cansado, não tenha medo, pois essa é a imagem que você tem que se lembrar de Deus. Deus vai te segurar. Quando você não tiver mais forças, estiver esgotado, Ele vai te segurar para você não cair de novo, Ele vai te sustentar. Toma posse dessa promessa de Deus que está sobre você hoje. Tenha fé. Tenha fé.
Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Essa verdade está escrita para você, da mesma forma que estava escrita para aquele povo diante de dificuldades. Deus diz isso para você hoje. Aqui tem uma palavra no hebraico que é muito interessante para Redentor. Deus está dizendo: eu sou o seu Gorel. Significa resgatador, protetor da família. Na cultura hebraica, era a pessoa que resgatava os seus parentes quando eles já estavam perdendo tudo, ou já tinham perdido tudo. O parente ia e resgatava. Era quando o parente já estava no fim e era já escravo de outros, o outro parente chegava como resgatador e libertava. E trazia para si, assumia aquela pessoa para ele. E sabe como ele assumia? Com os defeitos e com os erros, com as coisas boas e coisas ruins. Seu Deus é o seu resgatador. Independente de como está a sua vida, Deus veio te resgatar. Assumir você na condição que você se encontra aqui hoje, porque Ele é seu libertador. Creia nisso. Ele é o resgatador que te fortalece, que te ajuda, que te segura com a destra fiel. E hoje, para a gente encerrar, uma outra verdade está sobre nós. Um resgatador, de forma ainda mais pessoal, se apresentou na nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré. Pagou o preço por nossas vidas. Morreu a sua morte para dar vida para você. Ele que realiza tudo na sua vida, força, apoio, tudo que você precisa você encontra nele. É Cristo que pode te encher de coragem diante das batalhas, é Ele que pode te fortalecer, te ajudar, te manter de pé. É Jesus quem está e sempre estará com você. Ele é o seu libertador, porque Ele é o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Lembre-se de quem é o seu Deus. Jesus é o seu Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Como diz lá em Mateus, Ele é aquele que trouxe a luz para um povo que padecia em grandes trevas. Ele trouxe a luz para a sua vida. Ele é o Deus vivo que faz milagres, curou cegos, surdos, paralíticos, ressuscitou mortos. Um Deus que sempre esteve acima de toda dificuldade, que tirou pessoas de um lamaçal de vida. É Jesus que ainda faz milagres hoje. É o Deus que está sentado no trono, está sentado à direita de Deus Pai, e foi Jesus o primeiro escolhido de Deus, onde todos nós seríamos escolhidos nele. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito no profeta Isaías. Nós estamos falando sobre isso. Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem eu tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Jesus foi o cumprimento da escolha de Deus e foi chamado servo fiel, para que venhamos hoje a entender que Jesus sofreu, mas Ele serviu a Deus Pai implacavelmente. Ele foi até o fim, cumprindo o que a lei determinava. Por isso nós, como eleitos de Deus, nós podemos ter esperança diante das dificuldades, esperança no nome de Jesus. E Jesus, o eleito, o servo de Deus, Ele também está conosco, porque Ele foi chamado de Emanuel, o Deus conosco, e Ele nunca vai te abandonar, porque Ele prometeu lá em Mateus 28:20, que Ele estaria com você até o fim dos tempos. Ele nunca vai desistir de você, Ele nunca vai te deixar caído na luta, porque Ele é a destra fiel de Deus, que te ergue todo dia, que te fortalece, que te apoia. Glória a Deus por isso. Tome posse disso, pela fé. Tome posse dessas promessas, porque esse Deus é que deve motivar você a viver,
independente de dificuldades, das situações da vida, presentes ou futuras. Viva sem medo, livre de toda opressão, porque esse é o Cristo que te fortalece. Ele é o seu libertador, Ele é o seu resgatador. E eu quero dizer uma coisa para você: se hoje você está na pior fase da sua vida, Deus preparou essa mensagem para te tirar dessa fase. Ele te deu o caminho, e Ele garantiu para você uma eternidade de paz, porque Ele é fiel. Então não tenha medo das dificuldades, porque Jesus está com você. Deus encoraja você, então se lembre de quem Deus é, que Ele te escolheu, e que Ele sempre está com você, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.